Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale. Valtra. 65 anos de Brasil. Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa falando de um problema que se repete em várias regiões do país. O exemplo vem do maior produtor de grãos, que tem dificuldade para estocar a safra. O déficit de armazenamento chega a quase 50%. A produção de grãos em Mato Grosso para a safra 2024-2025 está projetada em 104,91 milhões de toneladas e o estado tem capacidade para armazenar apenas 49,87% da colheita. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a estrutura de armazenagem do estado mantém o mesmo volume de 2024, gerando um déficit de mais de 52 milhões de toneladas. Desde a safra 2010-2011 até 2025, a oferta de grãos cresceu em média 9,89% ao ano, enquanto a capacidade de estocagem avançou apenas 4,25%. Segundo o IMEA, em consequência deste cenário, muitos produtores têm sido forçados a escoar parte da produção de forma antecipada para liberar espaço nos armazéns. Isso compromete o poder de negociação e impede a comercialização no momento mais favorável do mercado. Enquanto Mato Grosso enfrenta dificuldade para estocar o grão, a demanda da soja segue aquecida. Em julho, as exportações brasileiras bateram recorde. No começo de agosto, as negociações envolvendo soja e derivados estão mais aquecidas no Brasil, de acordo com levantamentos do CPEA. Isso porque, além da maior necessidade da indústria esmagadora nacional, há também maior interesse internacional, sobretudo por parte da China. De acordo com dados da SECEX analisados pelo CPEA, as exportações brasileiras em julho atingiram recorde para o mês, com 12.250.000 toneladas. Até agora, nos 7 primeiros meses de 2025, os embarques também estão nas máximas históricas, totalizando 77,2 milhões de toneladas do grão. Os preços seguem firmes. De acordo com o Centro de Pesquisas, a significativa desvalorização do dólar frente ao real impediu fortes avanços nos preços domésticos, apesar da demanda. O preço da laranja reagiu na indústria. Entenda agora o porquê. Depois da expectativa à espera de definições sobre as tarifas norte-americanas, o preço da laranja para a indústria reagiu. Entre 4 e 7 de agosto, a média foi de R$ 45,42 a caixa de 40 quilos, alta de 4,61% em comparação ao período anterior. Pesquisadores do CPEA indicam que nos próximos dias, os produtores aguardam a retomada de fechamentos dos contratos para frutas da safra 25-26, que ficaram parados durante o mês de julho. A decisão que exclui o suco de laranja da nova sobretaxa de importação de 40% trouxe alívio imediato ao setor citrícola brasileiro. O contexto de baixa oferta e os estoques reduzidos nos Estados Unidos podem ter influenciado a retirada do suco de laranja da lista de produtos taxados. O novo cenário pode estimular as exportações nacionais no curto prazo, especialmente diante da menor concorrência de outros fornecedores globais. No entanto, os subprodutos da laranja ficaram de fora da isenção. Dentre esses produtos, a gente tem 2 grupos principais, os óleos essenciais e os gominhos da laranja. Esses 2 produtos eles são muito importantes para a indústria de alimentos, seja para você fazer o suco reconstituído, que corresponde a 60% do mercado americano, ou para a indústria de cosméticos, de perfumes, e tem diversas aplicações. O suco reconstituído é um produto concentrado, com consistência semelhante à do leite condensado. Após a importação, o suco recebe água. Os gominhos da laranja e os óleos essenciais responsáveis pelo aroma são adicionados depois a essa mistura. Os óleos responsáveis também pelas notas cítricas dos perfumes são fundamentais para a indústria de cosméticos. Na safra passada, a exportação desses subprodutos rendeu o equivalente a 973,6 milhões de reais.
Com a taxação, esse montante deixaria de entrar no Brasil. Somado a isso, está o impacto estimado da tarifa de 10% sobre o suco de laranja, em vigor desde abril, calculado em R$ 566,7 milhões de reais. Quando a gente junta esses dois dados, a gente vai ter um total de 1,5 bilhão de reais de despesas adicionais em termos de tarifas pagas ao governo americano. Isso é muito ruim, tanto para a cadeia brasileira que exporta para os Estados Unidos, quanto para a cadeia americana que importa esses produtos. E vamos lembrar, os Estados Unidos representam 36% da pauta brasileira quando se diz respeito às exportações desses subprodutos. O governo federal apresentou essa semana o plano de contingência para socorrer os setores que ficaram fora da lista de isenção. Além da liberação de uma linha de crédito de 30 bilhões de reais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou da criação de mecanismos para ajudar as exportações. O primeiro deles é um sistema de crédito voltado para a exportação. Então, nosso Fundo Garantidor de Exportações passa a contar agora, a partir de hoje, da edição dessa medida provisória, com recursos liberados para financiar a custo baixo os setores afetados pelo tarifaço, mas não só. Nós vamos atender prioritariamente quem foi atingido, mas o Fundo Garantidor de Exportações passa a operar em todo o setor exportador do Brasil. Porque nós não podemos contar que todo mundo consiga resolver o seu problema. E nós precisamos continuar gerando divisas, continuar fortalecendo nossas contas externas, mantendo nossas reservas cambiais, que o senhor e a presidenta Dilma tiveram o bom senso de acumular ao longo de anos e que hoje fortalecem a nossa economia, servindo de um colchão de proteção. A outra perna importantíssima para o setor exportador é o seguro. Sem seguro, você não consegue manter as exportações. E esse era outro setor absolutamente debilitado do nosso sistema voltado para a promoção das exportações. A outra questão, também já citada, as compras governamentais estão sendo flexibilizadas para que União, Estados e municípios possam adquirir produtos que tinham outro destino para, eventualmente, atuar aqui nas políticas públicas que são conhecidas de todos. Então, os governadores e prefeitos que quiserem comprar produtos perecíveis para merenda escolar, como é o caso do governador Eumano, que nos procurou com essa demanda, não só para o pescado, para a manga, mas para qualquer produto perecível que tinha o destino, sobretudo os Estados Unidos, nós vamos conseguir adquiri-los e colocar aqui nos programas governamentais. Durante o lançamento, o presidente Lula reafirmou que a questão com os Estados Unidos não é econômica e falou também da necessidade de conquistar novos mercados. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação, procurando nosso parceiro. Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. Para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo e, junto aos BRICS, nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir, dentro dos BRICS, do que a gente pode fazer para melhorar nossa relação entre todos os países que foram afetados. Em vez de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. A gente quer negociar. A gente quer vender e quer comprar para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Outro setor fortemente impactado no Brasil é a cacauicultura. O país exporta mais de 50 mil toneladas de derivados. 20% disso vai para os Estados Unidos, principalmente a manteiga de cacau, que tem alto valor agregado. O tarifaço inviabiliza o mercado. Os prejuízos podem chegar a 180 milhões de reais este ano. Então, a indústria brasileira ela importa cacau para industrializar, transformar nesses produtos, licor, manteiga e pó, e exportar o produto com volume, com valor agregado. As exportações no primeiro semestre de 2025 já estava muito próximo do que a gente havia exportado ao longo de 2024. Então, em 2024, a exportação ficou próxima de 8 mil toneladas.
Só no primeiro semestre de 2025 a gente já estava chegando a 6 mil toneladas, ou seja, a previsão para 2025 era que a gente praticamente dobrasse ou chegasse muito perto disso ao final de 2025 para os Estados Unidos. E agora, com essa taxação, a nossa exportação fica proibitiva, porque 50% de taxa inviabiliza qualquer envio de produto para os Estados Unidos. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, fez uma análise sobre o atual momento do agronegócio brasileiro. Para alguns produtos especificamente, as coisas se complicaram bastante. Eu diria que temas como frutas, pescado, café, carnes também, ficaram bastante sacrificados. Assim como a questão ligada a papel, celulose, madeira de maneira geral. Na agricultura, em outros temas também, em máquinas agrícolas, houve um problema, complicou também a questão da exportação de máquinas agrícolas. Então, são vários os temas que nos afetaram dramaticamente. E o que tem que ser feito, Kelly, já foi amplamente discutido. São 3 ou 4 temas principais. O primeiro, e principal demais, é negociar. Tem que negociar. Isso é um processo complexo, de imposição do mais forte sobre o mais fraco. Tem que negociar até a exaustão. Eu escrevi um artigo sobre isso logo que saiu a tarifa, chamada negociar. Não tem alternativa. Tem que negociar. Sem envergar a cabeça, sem perder posição legítima, mas tem que negociar. Segunda coisa é abrir mercados. Eu tenho dito isso há muito tempo. Não é por causa da tarifa. Buscar mercados é uma questão central, porque não podemos ficar dependendo de 2 ou 3 países. Hoje dependemos. China, União Europeia e Estados Unidos são os nossos grandes compradores da agricultura. Então não podemos depender de 3 países ou grupo de países. Temos que ampliar isso fortemente. O Ministério da Agricultura tem feito um bom trabalho, já abriu quase 400 mercados novos, mas em nichos de mercado. Ótimo, é importante. Mas tem que haver um acordo amplo com a China, com a Índia, com o Oriente Médio, com o Mercosul, com a União Europeia. Tem que abrir acordos comerciais com mercados grandes consumidores, porque isso é que garante o crescimento da gente. E então, primeira coisa, negociar. Segundo, abrir mercados. Terceiro, o governo tomou uma iniciativa semana passada, uma medida provisória colocando 30 bilhões de reais à disposição das empresas que sofreram um impacto mais negativo. É muito bom, mas tem que ver o juro disso, o prazo disso, quem vai receber, quais são os critérios, se vai chegar logo, vai demorar, porque se demorar muito não adianta sair. As empresas hoje já começam a fechar hoje, né? Deixa de produzir hoje, tem desemprego hoje. Então tem que ser muito rápido o processo. Então a medida provisória é boa como intenção, mas tem que ver na prática como é que vai funcionar. O mundo contemporâneo, que ele agrega um pouquinho mais de problema nessa direção pelo seguinte: a economia globalizada faz com que a margem por unidade de produto agrícola fosse cada vez menor. A margem por unidade cada vez menor. Portanto, a renda na agricultura se dá na escala que o produtor consegue ter renda. E, por conseguinte, o pequeno produtor está liquidado, porque o pequeno produtor não tem escala, é pequeno, não vai ter escala nunca. Então está liquidado, está liquidado. Nos países desenvolvidos não, tem subsídio. Hoje o produtor rural na Suíça, ele não é produtor rural, é um tomador de subsídio, né? Na Europa tem muito subsídio, nos Estados Unidos, na Ásia também, Japão. Aqui não tem subsídio, é muito pequena a regra do pequeno produtor. Então aqui, a escala dele é feita na cooperativa, que é privada. Então, ao contrário do mundo desenvolvido, que o subsídio estatal salva o pequeno produtor, aqui o que salva é a cooperativa. Que a cooperativa faz a escala no conjunto, todo mundo. A cooperativa é, na verdade, a extensão no coletivo do que eu não posso fazer sozinho. Eu não posso ter um armazém, não posso ter um advogado, não posso ter um agrônomo, não posso ter uma fábrica que transforma minha soja em óleo. Na cooperativa eu posso. Então, a cooperativa é a extensão do que eu não posso fazer sozinho no conjunto com meus iguais. Então, ela é isso. E ela presta serviços para que eu tenha um lucro maior e, portanto, tenha uma escalada social dentro do mercado internacional que funciona muito bem no Brasil. Então, essa é a cooperativa. Ela é a base do processo de desenvolvimento hoje para o pequeno produtor. E o grande diferencial do Brasil é que ele criou uma tecnologia tropical sustentável que permite uma expansão espetacular da sua produção. Por que sustentável? Olha só, no Brasil hoje nós produzimos 82 milhões de hectares por grãos
de grãos por ano. 82 milhões de hectares por ano de grãos. Na verdade, são pouco mais de 60 milhões. Só que o Brasil é o único país do mundo que faz 2 safras na mesma área, e até 3 no mesmo ano, 3 safras no mesmo ano, se tiver irrigação. Portanto, a soma das 3 áreas no mesmo ano chega a 82 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos 1990 no plano Collor, serão necessários mais 125 milhões de hectares para produzir a safra desse ano. Ou seja, a nossa tecnologia foi tão boa que reduziu a demanda por áreas, porque aumentou a produtividade nas áreas que já existiam ou que foram incorporadas ao longo do caminho. Então, é sustentável na veia. Nós economizamos 125 milhões de hectares de desmatamento de outra atividade qualquer. A agricultura é muito importante, sustentável. E isso é a base da competitividade atual no mundo. Hoje, nenhum país compra um produto agrícola de outro país se ele não for sustentável na sua origem, no seu sistema de produção, na tecnologia, na mão de obra utilizada. Nós exportamos hoje, Kelly, para 200 países. Olha que número. No ano 2000, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Há 25 anos atrás. No ano passado, 165 bilhões de dólares. De 20 a 165 em 23 anos. Nenhum país do mundo fez isso, Kelly. Se nós fizermos isso, é porque o nosso produto é sustentável, é eficiente, é competitivo e o mundo precisa dele. Qual é a consequência? Ao crescermos tanto, alguém perdeu o mercado para nós. Não está feliz, não está contente, querendo regras dentro da ordem para impedir que a gente cresça mais. Mas você falou a verdade. O agro brasileiro pode crescer muito mais com tecnologia, com mercados bem abertos, com acordos comerciais, com estratégia e logística bem constituída, que faltou para nós ainda esse processo todo aí. Mas isso tudo exige negociação, para que os mercados se abram de maneira consistente e duradoura. Não podemos ter um mercado bom esse ano e ruim no ano que vem. Tem que ter uma coisa articulada com acordos comerciais que garantam mercados ao longo do futuro todinho. As máquinas estão no campo para a colheita do algodão em Minas Gerais. A expectativa é alta. Entenda agora o porquê. Esta é a Fazenda Alto Paraíso, em Santana de Patos, região de Patos de Minas, uma das referências na produção de algodão no estado. Os produtores rurais já começaram a colheita deste ano, uma expectativa bem diferente do ano passado. De um lado, máquinas colhendo a fibra e rolos pesados sendo formados, e do outro, funcionários da indústria beneficiando o produto que será exportado. O algodão ganha vida em uma área de 3.500 hectares. O algodão tem um ciclo longo, né? Na faixa aí acima de 180 dias. Então você tem toda a preparação ali a partir de novembro do plantio, né? E depois vem o manejo, que agora, e a colheita só vem a correr agora. Final de junho aí que nós começamos essa colheita. Então é um ciclo muito longo mesmo. Nessa área que nós estamos aqui é uma área de experimento, né, onde que tem 13 variedades aqui que nós estamos fazendo um experimento, né, para ver qual se adapta melhor à região, ao clima, né? Então, ao longo desse ciclo aí a gente vai mudando de variedade. Em cada área, com altitude, menos altitude, se adapta melhor. Com o algodão no ponto certo, começa a colheita, uma das etapas mais intensas do processo. Para a safra 2024-2025, a área plantada cresceu 34%, mas na outra ponta está o clima. O que muda ou falta na natureza interfere aqui de forma bem rápida. Depois de colhido, o algodão vai para essa algodoeira. É lá que a pluma ganha formato para o mercado. Limpa, prensada e condicionada para exportação ou mercado interno. O algodão que você viu lá plantado já chegou aqui nessa área de beneficiamento. Daqui a pouco vai estar na sua casa, na roupa que você veste, no lençol da cama ou até mesmo nos alimentos. De acordo com o diretor dessa empresa, todo algodão é aproveitado. Aqui nós temos o beneficiamento do algodão em 4 etapas. Nós retiramos o capulho, que é vendido para nutrição animal, tiramos a pluma do caroço de algodão, que é a semente, vendemos o caroço de algodão também para nutrição animal, a pluma, né, que nós vendemos para as indústrias têxteis, e a fibrilha, que também é uma pluma com um pouco mais de sujidade, que também vai para a indústria têxtil, direcionada para outro tipo de produto.
Mas os preços do algodão estão caindo nos últimos dias. Oferta elevada e demanda enfraquecida explicam o cenário. Em julho, o indicador do algodão em pluma, CPEA-Esalq, com pagamento em 8 dias, teve média de R$ 4,1061 a libra-peso, uma queda de 4,03% em relação a junho de 2025 e 2% abaixo da de julho do ano passado em termos reais. A média mensal é a menor desde novembro de 2024 nominalmente. Esse recuo dos últimos dias, de acordo com levantamentos do CPEA, é resultado do avanço da colheita, excedente do produto internamente e demanda enfraquecida. Além disso, os valores externos do algodão, também em queda, reforçam a pressão sobre as cotações domésticas, à medida que reduz a paridade de exportação. Agora olha essa outra ação. Os produtores de arroz do Centro-Oeste já podem vender 20 mil toneladas do grão para o governo federal, mas é necessário fazer um cadastro. A negociação faz parte do programa Aquisição do Governo Federal, ferramenta prevista na política de garantia de preços mínimos, que visa assegurar ao agricultor o preço mínimo do produto. Em Mato Grosso, a Conab já recebeu a intenção de venda de 1.300 toneladas dos produtores do estado. Deste total, cerca de 956 mil quilos já foram estocados nas unidades armazenadoras de terceiros credenciados pela companhia. A negociação foi autorizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Os interessados em vender o arroz para a Conab devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais. Mais 3 países retiraram as exportações para as exportações de carnes de aves do Brasil. Coreia do Sul, Angola e Catar retiraram as restrições temporárias impostas à importação de carne de aves do Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O país se declarou livre da gripe aviária após o vazio sanitário, período de 28 dias, sem registro de novos casos em criadouro comercial. As exportações de carne de aves brasileiras foram suspensas em maio, depois que um único caso foi registrado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ao todo, 37 países voltaram a importar carne de aves do Brasil. Outros importadores ainda mantêm algum tipo de restrição. O Japão anunciou o impedimento aos municípios de Campinápolis, em Mato Grosso, e Santo Antônio da Barra, em Goiás. Outros 7 países mais a União Europeia mantêm a suspensão total das importações. Suspensão restrita ao Rio Grande do Sul são 10 países. E mais 3 países estão com a suspensão limitada à região onde o caso foi confirmado. O setor cafeiro continua na expectativa pela exclusão da sobretaxa imposta pelo governo dos Estados Unidos. Em nota, o Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, disse que segue atuando para que o café seja incluído em uma lista de isenção da taxação, já que se trata de um produto que os Estados Unidos não cultivam em escala para atender o mercado interno. Isso porque eles são os maiores consumidores mundiais, absorvendo mais de 24 milhões de sacas por ano. Sobre novos mercados, a entidade ressalta que é crescente o consumo em algumas nações da Europa e em especial da Ásia, como Índia e China. O Brasil, como maior produtor global, é o único país capaz de atender a demanda crescente. Mas a questão é que ninguém, no momento, consegue absorver o volume de 8,1 milhões de sacas que é exportado aos Estados Unidos. Sobre a habilitação da China de empresas brasileiras, o Secafé explica que isso não representa vendas imediatas ou aumento da exportação de café para o país, já que essa comercialização é feita empresa a empresa. A BSCA, a Associação Brasileira de Cafés Especiais, disse que continua em negociação a fim também de diminuir os impactos negativos da taxação. Alguns operadores do mercado já vem buscando entender e renegociar contratos futuros, buscando repartir parte dessas tarifas com alguns produtores, exportadores e cooperativas, de modo a impactar de maneira diminuída o consumidor americano. Os preços do trigo caíram pelo terceiro mês seguido. A gente explica.
De acordo com dados do CPEA, os menores valores da paridade de importação, que seguiu em patamares baixos por causa dos preços externos e do dólar, vem pressionando os preços do trigo. Os moinhos estão dando preferência ao produto importado e os vendedores seguem focados na finalização do cultivo da nova temporada e no desenvolvimento das lavouras. Por isso, conforme explicam pesquisadores do CPEA, os preços caíram em julho pelo terceiro mês consecutivo. No Rio Grande do Sul, a média mensal foi de R$ 1.317,83 a tonelada, quedas de 2,5% sobre a de junho de 2025 e 12,8% em relação a julho do ano passado, em termos reais. No Paraná, a média foi de R$ 1.476,95 a tonelada, baixas de 2,2% no comparativo mensal e 7,2% no anual. Em São Paulo, os recuos foram de respectivos 2% e 8,9%. A R$ 1.499,43 a tonelada em julho de 25. Em Santa Catarina, a média foi de R$ 1.441,48 a tonelada, uma queda de 1,9% e 7,4% na mesma ordem. Agora a gente fala das exportações brasileiras de carne bovina, que foram recordes no mês de julho. Confira. No mês passado foram exportadas 310.200 toneladas, 15,3% a mais que em junho e 4% acima do recorde, alcançado em outubro de 2024. A receita também atingiu máxima histórica, chegando a 9 bilhões e 200 milhões de reais. O anúncio foi feito no mesmo dia em que entrou em vigor a nova tarifa de exportação imposta pelos Estados Unidos. A participação norte-americana teve uma pequena queda no período, caindo de 6,8% em junho para 5,9% em julho. Já a China teve aumento de 14,8% no período. Outros destinos também ampliaram suas compras. Segundo pesquisadores do CPEA, os resultados de julho mostram que, em resposta à imposição de tarifa norte-americana, as indústrias exportadoras nacionais se movimentaram e obtiveram êxito em seus esforços para intensificar as vendas a outros mercados. E quando o assunto é o mercado internacional, a carne suína também apresenta bom desempenho. Olha só. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, os embarques de carne suína em 2025, considerando todos os produtos entre in natura e processados, superaram em 12,9% o total registrado no mesmo período de 2024. De janeiro a julho, foram exportadas 848,8 mil toneladas. Em receita, a alta é de 26,7%, com 2,039 bilhões de dólares registrados nos 7 primeiros meses de 2025, contra 1,609 bilhão no mesmo período do ano anterior. Apesar da alta no acumulado, os embarques no mês de julho registraram baixa de 8,3% em volume. Já em receita, o cenário é diferente. No mês passado, houve um crescimento de 2,2% no comparativo mensal, com entrada de 316,1 milhões de dólares. As Filipinas são o principal destino das exportações brasileiras de carne suína. O país importou 31 mil toneladas e meia em julho, um aumento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida, vem Chile, China, Japão e Vietnã. Aliás, o grande destaque das exportações de carne suína são as Filipinas, de onde estou falando nesse momento da feira UPEX, em Manila, nas Filipinas. Elas foram o maior comprador do Brasil nesses 7 meses do ano, tendo comprado quase 200 mil toneladas e um crescimento de mais de 70%. Mas não só as Filipinas tiveram desempenho positivo. Também Japão, México, Chile, Hong Kong e outros mercados mostram que a diversificação do mercado conquistada pelos exportadores brasileiros dá, sim, sustentabilidade desse negócio e projeta um ano de fechamento muito positivo nas exportações brasileiras de carne suína. Produtores de café do Triângulo Mineiro investem para garantir a segurança da safra. Você vai conhecer agora como funciona o projeto Campo Seguro.
Nós tivemos aqui 3 assaltos aqui. Eu tive um assalto, o cara chegou 8 horas da noite, saiu 5 horas da manhã. Rodamos até Araguari. Boa parte do café já foi colhida. Depois são descascados, carregados e transportados até o armazém da Cocacer, Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado. Para garantir que chegue a um destino, a empresa do Paulo, criador do projeto Campo Seguro, em parceria com produtores e a cooperativa, instalou 6 postes com câmeras nas 5 estradas e rodovias. Guardiões monitorando 24 horas por dia uma região de 130 quilômetros entre Indianópolis e Araguari. O nosso projeto ele visa proteger as entradas e as saídas das regiões. Então, de acordo com cada propriedade ou região, existe aí um critério de análise, né, que é feito pela polícia, e a gente faz aí a identificação desses pontos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o veículo estiver entrando ou saindo do ponto A ao ponto B, ele vai ter que passar em algum desses locais. O nosso sistema ele é feito para ter gravação em nuvem, né? Hoje é conhecido como nuvem, justamente para isso, para casos de violações, essas imagens já foram transmitidas para o poder público. Então, ajuda não é só nesse negócio de café, não, ajuda tudo. Quer dizer, o ladrão, o que vai acontecer? Ele não vai em lugar que tem esse monitoramento, ele vai em lugar que não tem. Então a intenção de gente não é nem pegar, é que eles não vêm aqui, mas se vir, nós estamos prontos para pegar. Até setembro, o Rubens vai transportar e vender a safra de 17 mil sacas. Milhares de caminhões vão rodar levando o ouro negro. O do Triângulo Mineiro vem para o armazém da Cocacer. E como o café é algo único e nós só temos uma safra no ano, então nós estamos aí com esse cuidado todo para garantir até mesmo que isso não gere aí aumentos mais de preços, né? Porque quanto mais essas cargas se desviam, e isso gera um problema também social dentro do nosso trabalho. O projeto também foi abraçado pelo Conselho Municipal de Segurança Pública de Araguari. O produtor vai ter todos os dados, ele vai ter informações. Então, por exemplo, se ele precisar repassar alguma coisa para a polícia, se ele precisar repassar alguma coisa para os vizinhos, e a polícia também vai ficar sabendo disso. Atenção à rede, QTC para veículo em atitude suspeita. Os olhos humanos, mais o das câmeras do projeto Campo Seguro, que monitoram placas de veículos, pessoas, são mais braços. Mais poder na tropa contra os bandidos. As câmeras, o cara me mostrou que tem o fio da meada, como se diz na roça aqui, da polícia achar. Né? Então a gente ajuda eles a ajudar nós. Foi isso que eu imaginei. Nós estamos bem preparados. O que tem de tecnologia boa, nós estamos usufruindo dele. Então eu acho que o ideal é não deixar roubar, é fechar a porta antes que roubam. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a abertura de novos mercados para produtos brasileiros. O Brasil vai exportar mudas de cana-de-açúcar para a Guatemala. Além do valor agregado baseado em pesquisa científica, essa abertura de mercado abre também oportunidade para o setor privado brasileiro, possibilitando novas parcerias na área de biotecnologia, prestação de consultoria e assistência técnica. Em 2024, o Brasil exportou cerca de 249 milhões de dólares em produtos agropecuários para a Guatemala. O governo brasileiro anunciou também a exportação de gergelim para a África do Sul. Com mais de 63 milhões de habitantes, a África do Sul tem a economia mais diversificada e industrializada do continente africano. Em 2024, o país importou cerca de 635 milhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil. No ano passado, toda a exportação de gergelim pelo Brasil somou mais de 348 milhões de dólares. O município de Rio Verde, no interior de Goiás, se transforma para celebrar uma de suas maiores tradições, a abóbora gigante. Em agosto, mês de aniversário da cidade, Rio Verde fica tomada por elas. É abóbora para todos os lados: parques, praças, prédios públicos e nos cartões postais da cidade. Rio Verde é conhecida como a cidade das abóboras, né? Rio Verde das abóboras. Isso é a parte histórica de Rio Verde. Então, como símbolo da cidade, é feito esse plantio, né? Para colocar nas ruas como ornamentação no dia do aniversário da cidade, dia 5 de agosto de todo ano.
O resgate da importância histórica da abóbora para a cidade deu certo. Em 1870, cerca de 3 mil combatentes que participaram da Guerra do Paraguai pararam em Rio Verde para descansar. Como não havia comida para todos, os soldados resolveram se alimentar das várias plantações de abóbora que haviam na região. Quando deixaram o local, batizaram aquele ambiente de Arraial das Abóboras. Logo, a cidade passou a ser conhecida como Rio Verde das Abóboras. As abóboras produzidas para decorar a cidade não podem ser consumidas, são especiais, algumas até modificadas geneticamente. Elas são plantadas nesta fazenda em Rio Verde. A área é cedida por um produtor rural, mas o manejo é administrado pela Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal. Aqui nós temos 4 variedades, variando do ciclo de 90 a 150 dias. Então, são uma variedade de 150 dias, 2 variedades de 120 dias e uma variedade de 90 dias. Essa pequenininha é a Moranga Exposição. Essa grandona é a Mamute. Esta outra que lembra uma mexerica é a Atlântica Gigante. E esta aqui é a Landa Seca, também conhecida como abóbora de pescoço. As variedades foram escolhidas propositalmente. O entendimento é que elas se completam na decoração. As maiores têm a função de chamar a atenção e as menores são usadas para dar acabamento na decoração. Essas abóboras, elas são desenvolvidas para a parte de ornamentação. Então, elas não são desenvolvidas para o consumo. Até a polpa dela tem uma característica mais fibrosa, que se a pessoa ingerir, pode até causar problemas para a saúde da própria, né? E outra coisa, a semente delas são sementes híbridas, elas são modificadas e são produzidas para somente gerar apenas um fruto. Quando a prefeitura começou a decorar a cidade com abóboras, algumas pessoas foram resistentes, torceram o nariz, mas hoje elas já caíram na graça dos rioverdenses. É muito bonito, tem gente que acha meio pitoresco, antigamente o pessoal não gostava de falar Arraial das Abóboras, mas eu já vi que o pessoal para na rodovia para fotografar os trevos das entradas, para na rodoviária, é o lugar que o pessoal tudo desce, que vem de outras cidades, de outros municípios. É um encanto que deixa a cidade bela para todos tirarem fotos e a cidade mais linda ainda como Rio Verde. Depois do morango do amor ter virado febre na internet, os produtores comemoram o aumento das vendas e já pensam até em ampliar a área plantada. Ele está literalmente na boca do povo e no imaginário das pessoas. Isso porque dá água na boca só de pensar. Eu estou falando do doce que caiu no gosto de todo o país, o morango do amor. E é muito gostoso, muito. A junção é maravilhosa, os sabores, então... Há mais de 40 anos, esta família de Urânia, interior de São Paulo, produz morangos na propriedade com pouco mais de 2 alqueires. Por aqui, eles já notaram um aumento nas vendas da matéria-prima da guloseima. As vendas triplicaram, né? A gente teve um aumento de 30% na procura da fruta, né, in natura, e principalmente no morango do amor, famoso morango do amor, virou febre esse ano. A gente já fabricava esse doce já há mais ou menos 5 anos, mas esse ano aí caiu no gosto da galera no geral e aumentou muito as vendas pra gente. Animada com a boa fase, a família não ficou só no morango do amor. A gente fabrica outros doces também, geleia, bombom de ninho, bombom de maracujá, de brigadeiro preto e o suco, geleia sem açúcar, torta de morango. Mesmo não sendo o maior produtor de morangos do país, a produção de morangos em 2024 no estado de São Paulo foi bastante significativa, ultrapassando 100 mil toneladas. A propriedade de seu Ideraldo e família é a única da região na produção de morangos. Eles começaram vendendo para o comércio da cidade, mas devido ao sucesso entre os amigos, em 2016, eles resolveram abrir a propriedade no sistema Colhe e Pague. Em 2014, a gente tinha 3 mil pezinhos de morango e aí uns amigos vieram, né, para ver
a gente tava com uma cestinha cheia, então eles começaram a tirar selfie daquela cestinha cheia e mandar para os amigos de uma cidade aqui vizinha. E aí foi, como disse, foi um efeito dominó. 2016 foi onde que realmente pegou. A ideia foi um sucesso e atualmente vem pessoas de toda a região para conhecer a plantação de morangos. É diferente comprar um morango colhido e vir até a roça colher. Eu estou bem animada, bem feliz por ter vindo. Por conta do sucesso da plantação, a família comprou uma propriedade vizinha para ampliar o cultivo. Neste ano foram plantados cerca de 121 mil pés de morangos. Segundo o seu Ideraldo, o desafio para os próximos anos é continuar com a cultura, já que a mão de obra está cada vez mais escassa. Possa ser que futuramente a gente às vezes tenha que parar o esquema, o sistema nosso devido à falta de mão de obra, porque só a nossa família não consegue tocar. A propriedade segue aberta para visitação e colheita até novembro, ou enquanto a plantação estiver produzindo. O livro Agricultura de Precisão, um novo olhar na era digital, faturou o prêmio Jabuti Acadêmico. A obra foi organizada pela Embrapa, conta com 315 autores e levou quase 2 anos para ser produzida. Terceiro volume de uma trilogia, Agricultura de Precisão, um novo olhar na era digital, lançado em novembro de 2024, acaba de ganhar o prêmio Jabuti Acadêmico. Os 3 livros são resultado de mais de 200 estudos desenvolvidos em campos experimentais, com culturas anuais e perenes em várias partes do Brasil. O último da série tem 811 páginas e 90 capítulos. Esse é um fruto de um trabalho de mais de 315 autores, com 7 editores, envolvendo 19 unidades de pesquisa da Embrapa e com experimentos no Brasil todo e com universidades brasileiras também. A editora Cubo, que publicou a obra com apoio da rede LPF, também recebeu a estatueta. Nesta edição, o Jabuti Acadêmico teve mais de 2.000 inscrições. As categorias contempladas foram divididas nos eixos Ciência e Cultura e Prêmios Especiais, que contempla as iniciativas de divulgação científica, ilustração e tradução. Então, para a gente levar o conhecimento gerado para os agricultores e que transformam o agro, fazendo isso com excelência, com a excelência da academia, isso é muito importante para nós. É isso que nos move e é a ciência que faz a diferença na agricultura brasileira. Um diagnóstico ultra precoce tem ajudado pecuaristas em Pernambuco. Confira agora na reportagem. Essa técnica consiste basicamente em colocar um implante de progesterona para o gado de corte, de 12 a 14 dias após a inseminação artificial, e no gado de leite de 17 a 19 dias. A gente utiliza essa diferença de tempo porque na vaca de leite ela tem uma mortalidade embrionária um pouco maior, então a gente faz esse ajuste para a técnica diminuir a quantidade de animais que podem ser diagnosticados como falso positivos. Quais as vantagens que existem desse novo exame em relação aos métodos tradicionais? A principal vantagem é que o produtor ele vai ganhar tempo, porque com essa técnica você consegue inseminar uma vaca de corte 2 vezes em 22 dias, caso ela dê vazia no diagnóstico de gestação dupla com 20 dias, e numa vaca de leite, em torno aí de 28 dias, você consegue inseminar ela 2 vezes em um período de menos de 30 dias. A técnica tradicional, você teria que esperar aí no mínimo 28, 30 dias para poder fazer o diagnóstico e aí protocolar esse animal novamente para um protocolo de IATF, e esse animal voltaria a ser inseminado aí em torno de 40, 45 dias, dependendo do tipo do protocolo que você usa. Ele vai ter um lote mais padronizado de bezerros, consequentemente ele tem um melhor valor de revenda, ele consegue utilizar animais que são geneticamente superiores para inseminar esses animais. Consequentemente, ele vai ter um melhoramento genético mais rápido. Agora, se a vaca já havia sido inseminada alguns dias atrás, a utilização dessa nova técnica não pode prejudicar o resultado? Não, porque, vamos dar exemplo, uma vaca de corte. Com 12, 13, 14 dias, a vaca que ela está gestante, ela vai ter uma substância diferente no útero dela, que vai ser
a produção do interferontal, que vai acontecer aí de 15 a 18 dias, quando essa vaca ela vai ter o reconhecimento materno da gestação. Então, esses hormônios que a gente faz com 12, 13 ou 14 dias, ele não vai afetar a gestação, porque essa substância, que é o interferontal, na vaca gestante, vai proteger a gestação. Uma lei que restringe a pesca predatória em Goiás tem ajudado na recuperação de espécies ameaçadas. Você sabe que o rio está para peixe quando é possível pescar até com a mão. No meio desse tanto de peixe, é só você abrir a mão e pegar. Sebastião Caroço, conhecido como Carocinho, é pescador profissional e biólogo e registrou essas imagens no Rio Araguaia, o mais importante de Goiás. Uma abundância de peixe daquela forma, nem nos rios mais intocados do Brasil a gente não consegue ver aquele tanto de cardume. Mas tem regra, o que é pescado no rio, fica no rio. Há 12 anos, vigora em Goiás a lei da cota zero. Isso significa que é proibido transportar qualquer quantidade de peixe nativo pescado nos rios aqui do estado. A pesca esportiva, que devolve o peixe para a água, é permitida. Também é possível consumir até 5 quilos de pescado no próprio rio, respeitando as espécies ameaçadas e os tamanhos dos animais. A decisão de proibir o transporte de peixe foi tomada para permitir a reprodução e o repovoamento dos rios. E tem dado resultado. A gente consegue ver que os cardumes aparecem anualmente, várias vezes ao ano, subindo o rio. Peixes que eram ameaçados de extinção se tornaram mais comuns, como a piratinga e a piraíba, a rainha do Araguaia. Dia inteirinho de muita batalha, nós conseguimos. E se tem peixe no rio, a cadeia alimentar funciona como deveria. Flagrantes de botos, arraias, jacarés gigantes e onças voltaram a ser rotina. Só aprendeu a respeitar e é por isso que tem gente vindo do mundo inteiro para pescar com a gente. Agora você vai conhecer a história de um casal que se conheceu na adrenalina das provas de rodeio. O DNA de campeão foi lançado em minha veia. Aprendi a respeitar e desviar de coisa feia. O meu pai venceu na vida, o dom nasceu no meu coração. Aqui quem fala é Marco Brasil Filho. Segura essa emoção. Alô, Moarama, boa noite a todos vocês. O homem tem quase 2 metros de altura. Herdeiro do talento do pai. Uma das vozes mais marcantes das arenas do Brasil. Ele descobriu a paixão pela locução de rodeio logo após a adolescência. Um dia virou para mim e para a mãe dele, a Dani, e falou assim: pai, mãe, eu quero ser narrador de rodeio. Gente, vocês não sabem o tanto que eu sorri. A sombra de um boiadeiro é a aba do chapéu. O relógio de um sertanejo é a sombra que faz no céu. A minha vida é cigana e o meu rastro é de ilusão. A minha voz é consolo pra quem sofre de paixão. Nunca imaginei que eu seria locutor de rodeio. Olha só. Eu era um garoto tímido, vergonhoso e ninguém imaginava. Meu pai nunca nem passou pela cabeça. Meu irmão, que hoje é advogado, João Pedro, era o extrovertido, que falava verso. Eu falo assim que é muito coisa de Deus. Em 2009 fui fazer um intercâmbio pro Canadá. Tava dando muito trabalho aqui, não queria estudar muito, não queria aprender inglês, nada. Meu pai falou: não, você vai lá dar uma sofrida. Sofri, não, bom demais, ganhei uma experiência de vida, isso em 2009, com 16 anos. E quando eu voltei, cara, eu falo que é coisa de Deus, assim. Um dia eu tava ouvindo um CD do meu pai, botei na cabeça que ia ser locutor de rodeio, comecei brincando ali, falando verso. No começo ele dava risada, ninguém acreditou. E eu tô persistindo até hoje aí, já são 15 anos. Abriu, autorizou, levou pra fora, Devado Ferreira, levou na sua mão, controlou no boi, joelho no boi, vem uma parada boa! Mas não foi em Barretos, nem nos Estados Unidos, que narrou o melhor rodeio da vida. Foi aqui pertinho, em Tupaciguara, que conheceu o amor da vida dele. Ficava barulhando ela ali na internet e muito difícil, por incrível que pareça, eu vim narrar nessa região naquela época. Hoje a gente tá trabalhando bastante aqui em volta, mas naquela época era muito raro eu estar aqui presente na região. E deu certo de conhecer ela na internet, barulhei para ela vir assistir o rodeio, deu certo, nos encontramos e estamos aí já. Já temos uma cria, Maricotinha, Maria Vitória. Então, assim, é um rodeio que me marcou muito, foi muito importante.
E claro, não podia ser diferente. O pedido de casamento foi feito em uma arena. Quero saber se você aceita casar comigo. Além de locutor, Marco Brasil Filho também é cantor. Mas isso eu te conto depois de prosear com a Rafa. Competidora nas provas de timpanning e 3 tambores, Rafa sempre teve um mundo agro na vida dela. Essa é a minha vida, eu cresci assim, minhas raízes, né? A minha família é do agro, sempre gostei muito de fazenda, de cavalo, sempre fui muito apaixonada. E o rodeio sempre gostei muito e me apaixonei mais ainda depois que eu conheci o Marco. Entre narrações, vídeos e a rotina com a pequena Maria Vitória, Marco e Rafa seguem escrevendo juntos esta história que começou na arena e que hoje está presente no dia a dia com amor, parceria e muito pé no chão. Não é fácil, porque o Marco ele também tem uma rotina muito corrida, né? De quinta a domingo praticamente ele não tá em casa. Quando a gente se conheceu, todo final de semana eu tava com ele, gente. Vivia viajando com ele. Só que depois que eu engravidei da Maria Vitória, as prioridades mudam, né? Acho que a nossa vida muda, a prioridade muda, a gente não tem mais esse tempo e nem esse ânimo também para viver essa vida de estrada. E agora que a gente voltou para Uberlândia, Maria Vitória já tá maiorzinha e tal, eu tô conseguindo viajar mais com ele. Como prometido, chegou a hora de conhecer o lado cantor de Marco Brasil Filho. A música, que é um lado muito importante, que eu entrei também, a Welcome to the Mato, é uma música minha que tocou nas playlists aí, top 1 viral mundial, tem mais de 30 milhões de plays no Spotify, então assim, é um feito histórico também, que eu tenho muito orgulho de ter feito. Pelo visto, o homem da voz forte nas arenas quer fazer barulho também nos palcos. Cerveja gelada, piscina e churrasco. Welcome to the mato. Modão batendo no grave pesado. Welcome to the mato. Nós é da roça. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale. Valtra, 65 anos de Brasil.